Graças a Deus. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, boa noite. A paz do Senhor Jesus, amém? Com muita alegria, nós estamos aqui mais uma vez, com o intuito de glorificar e exaltar o nome do Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. Dizer para os irmãos que é uma alegria poder estar aqui, juntamente com o querido pastor. Muito obrigado, viu, pastor, pela oportunidade mais uma vez. Está comigo hoje a minha esposa, a Jane, meu filho Felipe, e a minha filha Esther não pôde estar, que ela está na escala, lá na igreja, está servindo lá, e nós vamos prosseguir fazendo a obra de Deus, porque o Senhor nos chamou para isso. E quando eu estou falando o Senhor nos chamou, não estou falando só de mim e nem só do pastor, é toda a igreja. O Senhor nos chamou para isso. Bendito seja o nome do Senhor. Onde quer que Ele nos colocar, onde quer que Ele nos levar, é para pregoar a palavra dEle. Se eu não tenho Bíblia no momento pronto, o meu testemunho será a Bíblia para muita gente. Vivamos a palavra do Senhor. Por gentileza, meus queridos, essa noite, abram a Bíblia, primeiro livro das Crônicas, primeiro Crônicas, o capítulo de número 4, primeiro Crônicas, o capítulo de número 4, nós vamos ler os versículos 9 e 10. Está escrito assim: Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, quem dera me abençoasses e expandisses o meu território. Que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, quando nós lemos esse trecho da Bíblia, esses dois versículos, está falando sobre um homem de fé, um homem posicionado diante de Deus. A verdade é que a Bíblia não fala muito sobre Jabes, ou quase nada, mas o suficiente para encher o nosso coração com essa história. E quando nós lemos todo o texto, a gente observa que no meio de uma genealogia da tribo de Judá, eu acho que eu posso dizer aqui, garantidamente aqui, eu não contei, mas mais de 20 nomes, mais de 30 nomes, só o de Jabes tem esse destaque. Só Jabes foi pontuado dentro do texto. E a Bíblia vem dizendo que Jabes ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Porque alguém que se posiciona diante de Deus, alguém que reconhece a soberania de Deus, alguém que se prontifica a viver a experiência com Deus, Deus o abençoa.
Deus derrama sobre ele graça, misericórdia e plenitude de vida. E a Bíblia vem dizendo que Jabes ele foi mais ilustre do que os seus irmãos por causa de uma oração, por causa de um derramar diante de Deus, por causa de um reconhecimento da grandeza de Deus. A Bíblia vem dizendo que Jabes ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. O verso 9 ainda vem dizendo que a sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Nós observamos que Jabes ele é da tribo de Judá. O significado de Judá é louvor. E alguém que nasce num ambiente pontuado, um ambiente de louvor, e quão bom é a vida do louvor, e quão bom é o ambiente do louvor. Nós estamos num ambiente de louvor, acabamos de cantar 3 canções aqui de exaltação ao nome do Senhor. Como é bom viver no ambiente do louvor. Jabes nasceu em um ambiente cujo o nome Judá significa louvor, mas de contrapartida, a Bíblia vem dizer que a sua mãe deu esse nome para ele por causa da luta que ela teve. Com dores o dei à luz. Imagine os senhores, imagine as senhoras, você carregar um nome, porque se nós observarmos, hoje nem tanto, mas o nome é algo com muito significado na vida da gente. Eu me lembro que dos meus quase 50 anos de idade, uns 3, mais ou menos, eu morei na roça. E a minha esposa acha que é mais, por causa das histórias. Ela fala, não é possível essa quantidade de história que você tem da roça. Eu falei, não, minha filha, foram menos de 3 anos que eu morei lá. Mas a minha base familiar da roça. É um menino que foi comer pão depois dos 13, 14 anos. Não é porque faltava, não, irmãos. É porque já era o costume mesmo. Na parte da manhã nós tomávamos café dessa forma, cozinhava mandioca, cozinhava inhame, era isso. Aí, contar isso para minha filha de 16 anos, ela acha isso um absurdo. Pai, você levantar e comer um inhame? Eu falei, minha filha, graças a Deus, é por isso que eu estou aqui, indo no médico agora uma vez por ano, é só cuidado, mas eu chego lá, graças a Deus, o doutor fala, você está bem, meu filho. É por isso, né? Porque agora a gente só come, né, pastor? Mas o meu período lá na roça, algo chamou muito a minha atenção com a questão de nomes. Nós fomos vizinhos de uma família lá que eram uns 7 a 9 filhos. Acho que eles eram uns 9 filhos. E o casal já com os filhos assim, bem... Os meninos já estavam bem graúdos, já eram rapazes e adolescentes assim. O casal resolveu ter mais um filho. E aquilo empolgou muitos outros filhos, sabe? Porque assim, eles iam ter um irmãozinho, já todo mundo grande. Eles iam ter um irmão. Aí ficou aquele alvoroço na família. E qual será o nome do menino? E qual será o nome do menino? E os outros nomes eram nomes comuns. E eles resolveram colocar o nome do garoto de William Douglas. Aliás, eu não gosto muito de jogar a conversa fora. Esse nome William Douglas, não esse que eu estou falando dele aqui agora. Mas quando você for orar lá na sua casa, lembra desse nome, William Douglas. Também foi um jovem que eu encontrei com ele no início dessa semana. E ele não estava numa situação muito boa. Infelizmente, no momento que eu encontrei com ele, ele foi até preso no momento. Mas Deus
Deus pode salvar a alma dele. O nome dele é William Douglas. Quando você for orar, lembra desse moço. Agora o William Douglas, lá da roça que eu estou falando para vocês, eles resolveram colocar esse nome porque eles acharam que era um nome diferente do nome de todos os irmãos. E o pai dele, muito simples, quando chegou para registrar o garoto, perguntaram o nome. O pai disse: o nome do meu menino é Willas Douglas, porque o pai não sabia expressar o William Douglas. E o que o pessoal do cartório fez, pastor? Escreveu o Willas Douglas. Vocês acreditam? O Willas Douglas. E o Willas Douglas hoje está lá com seus 30 e poucos anos. Ninguém chama ele de Willas Douglas. Os irmãos, é o William Douglas, porque é o nome que os irmãos sonharam para ele. Mesmo com esse interpério de documento. Mas eu acredito que esse William Douglas, esse lá da roça que eu estou falando para vocês, todas as vezes que ele encontra com os irmãos dele, existe alegria. Está aqui o nosso caçulinha, a rapa do tacho, o nosso William Douglas, que nós ajudamos os nossos pais a escolher o nome para ele. Mas essa não era a história de Jabes. Com Jabes, todas as vezes que olhavam para ele ou dirigiam a palavra a ele e falavam o nome dele, lembrava, fazia ele lembrar na mente: eu estou aqui por causa das dores e dificuldades da minha mãe. Com dores o dei à luz. Porém, Jabes se posiciona diante de Deus em oração e clama ao Senhor. Jabes, ele faz uma oração ousada que nós acabamos até de ler ela aqui, pedindo para que Deus mudasse a sua história, pedindo que Deus o abençoasse. E a Bíblia vem dizendo que Deus respondeu de fato a oração de Jabes. Mas e quanto a nós? Qual está sendo o nosso posicionamento, mesmo lendo, mesmo sendo alimentados por essa palavra semana após semana? Qual é a sua história de vida? Qual é a minha história de vida? Até onde eu vou conformar com tudo isso que a sociedade estabeleceu para mim? Até onde eu vou conformar com as situações errôneas por parte da minha família? Até onde eu vou continuar vivendo tudo aquilo? Até onde eu vou me posicionar diante de Deus e rogar ao Pai dos céus que mude a minha história? Talvez você já está cansado, já passou dos seus 20, 30, 40, 50, 60 anos, talvez, agora já não tem jeito mais. Tem sim, tem jeito sim, porque existe um Deus que está no alto e sublime trono, com as mãos estendidas, mãos de misericórdia, olhar de misericórdia sobre nós, e Ele muda a nossa história. Basta uma palavra do Senhor ao nosso respeito e nós saímos do cativeiro. Basta uma palavra do Senhor ao nosso respeito e todo o embaraço é retirado. Basta uma palavra do Senhor ao nosso respeito. E Jabes, ele se posicionou diante de Deus, rogando a Deus que mudasse a sua história. Nós não precisamos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós não precisamos perpetuar a história talvez errônea dos nossos pais, nós não precisamos perpetuar a história triste familiar que nós crescemos nela. Você não precisa viver com essa amargura no seu coração por causa de uma palavra que talvez foi dirigida a você há 5, 10, 15, 20, 30 anos atrás. Tem muita gente doente fisicamente. Por quê?
abrigou na mente palavras que foram ditas, ou melhor, malditas a ela há tempos atrás. E nós não precisamos disso, porque Deus, Ele olha para nós com olhar de misericórdia e graça e cuida de nós. Foi isso que Jabes fez. Jabes, ele se posicionou diante de Deus e não perpetuou a história de dor. Por isso, a Bíblia vem dizendo que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. A partir do versículo de número 10, Jabes, ele invocou o nome do Senhor. Talvez está aí o grande segredo de um homem e de uma mulher vitoriosa: invocar o nome do Senhor. Porque diante da luta, diante das dificuldades, diante dos dissabores da vida, naquele momento da aflição, naquele momento da angústia, do aperto, se nós não estivermos orientados pelo doce e querido Espírito Santo, nós vamos começar a buscar recursos com as nossas próprias mãos. No meio do desespero, talvez nós vamos começar a querer resolver a situação com o nosso intelecto. E deixa eu dizer algo para você: se você é uma pessoa inteligente, graças a Deus por isso, dê glória a Deus, porque basta também uma palavra do Senhor, rompa uma veinha que seja, acabou. Você nem falar, você fala mais. Então o melhor é nós vivermos diante do Senhor. O melhor é reconhecer a grandeza do Senhor. O melhor é reconhecer que Deus, Ele é soberano em todas as coisas. Diante das lutas, diante das dificuldades, clame ao nome do Senhor. Reconheça a grandeza de Deus, porque aí seremos vitoriosos. Gostaria de fazer referência com os irmãos do versículo de número 11 de Romanos, a partir do versículo 33, que é uma doxologia de Paulo, onde vem dizer assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Versículo 35, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Versículo 36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. É lindo. Aliás, nós cantamos. Aliás, na igreja brasileira, uma das músicas mais cantadas na igreja brasileira é a música A Ele a Glória, que é esse trecho bíblico aqui. É a Ele a Glória e grande é o Senhor. As duas canções mais cantadas nas igrejas do Brasil. Mas não pode ficar somente na canção. É de fato a gente reconhecer a grandeza de Deus. É eu olhar para os lados e visualizar: a terra está cheia da sua glória. Tudo o que existe é para o louvor do seu nome, Senhor. Tudo o que eu consigo contemplar com os meus olhos é para o louvor do nome do Senhor. Porque o Senhor não pediu conselhos a ninguém. Não existe ninguém que possa fazer para o Senhor, porque Ele mesmo se fez. Ele mesmo é soberano sobre todas as coisas. Ele é poderoso o suficiente para medir a água dos mares na palma das mãos. Ele é soberano o suficiente para dar nome a cada estrela do céu. Ele é Deus.
Diante de uma grandeza, de algo tão sublime como isso, como que nós vamos querer resolver situações com a força dos nossos braços? Inteligentemente falando, é melhor não. É melhor nos prostrarmos diante de Deus e deixar o Senhor guiar as nossas vidas. Foi isso que Jabes fez no início do versículo de número 10. Ele reconheceu, ele invocou o nome do Senhor. É algo inteligente para a vida de um cristão. Viva diante do Senhor e reconheça a grandeza de Deus. Outro ponto interessante nessa oração que Jabes ele pediu que o Senhor o abençoasse. É interessante a leitura do texto porque vem dizendo assim, Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, quem dera se me abençoasse e expandisse os meus territórios. Quando nós usamos essa expressão, quem me dera, nós estamos nos posicionando assim, eu não consigo, com a força das minhas mãos eu não consigo. É assim, quem dera se me acontecesse isso, quem dera. Quando nós estamos usando essa expressão, é porque nós estamos nos colocando no nosso lugar e reconhecendo que alguém acima de nós pode fazer algo por nós. E foi essa a expressão de Jabes, quem dera se o Senhor me abençoasse, quem dera. Jabes reconhecendo a grandeza de Deus, Jabes se colocando totalmente na dependência de Deus. Quem dera se o Senhor me abençoasse. Quem dera se o Senhor alargasse as minhas fronteiras e ampliasse os meus territórios. Quando eu me coloco diante de Deus desta forma, eu estou reconhecendo que Deus, Ele é soberano. Efésios capítulo 1, e a partir do versículo 3, ou só o versículo 3, vem dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Aí é bom a gente frisar um pouco, quando eu estou diante de Deus também, falar, quem dera que o Senhor me abençoasse, Senhor, me abençoe. É importante eu entender que Deus, Ele conhece e sabe exatamente o que eu preciso. Deus sabe exatamente quais são as minhas necessidades. Então, de fato, eu posso pensar que eu não preciso ficar perturbando Deus também com as minhas necessidades físicas aqui dessa terra. O Senhor sabe o que eu preciso. Abra as portas para mim. Obrigado porque o Senhor me permitiu mais esse dia. E eu estou indo para esse dia na permissão do Senhor. Aliás, irmãos, observar o milagre da vida, o que é Deus em nós, é importantíssimo. Porque nós estamos vivendo no automático. E no tempo presente, então, da humanidade, a situação está um pouquinho mais complicada ainda. Infelizmente, a pesquisa foi divulgada e pela primeira vez, a geração que está por vir será, eu vou ter que usar a expressão que está lá, tá? Vai ser a geração mais burra do que os pais. Nós estamos vivendo um período
onde todo mundo sabe de tudo, mas ninguém sabe de nada. Todo mundo sabe. Qualquer assunto que você abre, todo mundo vira especialista no assunto. E quando você percebe, ninguém sabe nada. Está todo mundo batendo cabeça. Ninguém resolve nada, porque estamos cada dia mais nos colocando na autossuficiência, achando que nós mesmos podemos resolver as coisas e entendemos de tudo. E não é por aí. Quando nós nos colocamos diante de Deus e oramos a Deus para que o Senhor nos abençoe, a Bíblia está garantindo que o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. É o que é suficiente. Bênçãos espirituais é o suficiente, porque as bênçãos espirituais, elas vão me fortalecer, eu serei fortalecido para que as bênçãos terrenas que também podem chegar sobre mim, eu não preciso ficar aflito, eu não preciso ficar angustiado em busca de bênçãos espirituais, em busca de bênçãos terrenas. Eu posso simplesmente buscar primeiro o reino de Deus e confiar que as demais coisas serão acrescentadas na minha vida. E eu me derramo diante de Deus buscando, ou melhor, tomando posse das bênçãos espirituais. E o que é bênção espiritual para mim? É eu entender que através de Cristo eu fui redimido. Aí eu tenho paz no meu coração. O boleto de amanhã, ele até vai estar lá, mas eu não vou ficar afligido por causa do boleto de amanhã. A palavra de Deus, ela é o suficiente para mim colocar no prumo e eu saber, ou eu administrei tudo que Deus colocou na minha mão com zelo, ou eu fui negligente. O boleto só está lá porque eu fui negligente. Se foi negligência minha, a responsabilidade é minha. Agora, se eu fiz as coisas corretamente, a situação é com Deus. E Deus pode mandar a gente na porta da sua casa, hein, e bater lá, ó. Eu vim trazer um presente para você. Ah, meu Deus, alguém já viveu essas experiências aí? Alguém bater na porta da sua casa e falar, está aqui, ó. Alguém já viveu experiências aí? De estar lá a conta para pagar e alguém de dentro de casa falar assim, vamos lá no banco? Vamos passar o cartão lá? Não, minha filha, mas não tem nada lá não. Não, mas Deus falou que é para nós ir lá, então vamos lá, mano. Aqui, mas nós estamos sem dinheiro aí, até para pagar a passagem, para nós chegar até lá. O banco é lá no Cidade Nobre. Mas Deus falou que não é para a gente desfrutar de luxo, não. Enquanto nós estivermos caminhando aí, Ele vai estar dando nós oportunidade para a gente falar do amor dele para pessoas, até a gente chegar lá. E foi isso que aconteceu. E chegou lá, a quantidade que precisávamos para o dia, para honrar o compromisso, estava lá. Para a glória de Deus. Mas eu preciso estar cuidando das bênçãos celestiais, bênçãos espirituais. Uma vez que eu vou inclinar a minha vida às bênçãos espirituais, as demais coisas serão acrescentadas em minha vida. Aquele que tem no seu coração o conforto das bênçãos espirituais, ele vai entender que ele foi perdoado. E quem é perdoado, perdoa também. Aliás, é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque uma vez que eu estou clamando a Deus, eu estou colocando algo diante de Deus, estou em oração há 5, 10, 15, 20 anos dentro de um propósito, buscando de Deus. Aí, hora ou outra me bate aquele desânimo, porque Deus não respondeu a minha oração ainda.
O segredo talvez está aqui, e Deus pode estar abrindo a nossa mente hoje para isso. Para Deus responder às nossas orações, precisamos perdoar. Talvez nós estamos orando, e orando mais um bocado, e as coisas não estão acontecendo, é porque pode ser a oração de um coração amargurado. E coração cheio de mágoa, coração amargurado, coração não perdoador, Deus não responde. Então talvez é hora de voltarmos um pouco e consertar as coisas, para que Deus responda a nossa oração. Aquele que está inclinado para as bênçãos espirituais, ele vai entender que ele é selado com o Espírito Santo. E esse que é selado com o Espírito Santo, ele tem vida de paz. Ele não vai ficar perturbado por aí. Lembra dos discípulos? E agora, Jesus, como que vai ser essa situação? Meus filhos, fiquem em paz. Deixa eu falar de forma agora conjecturando, tá? Meus filhos, fiquem em paz. Eu estou indo, mas o Consolador está aí agora com vocês. Pode estar tudo perturbado, mas entenda, olha, o Espírito Santo está comigo, ele está em mim. Ele é o meu orientador, ele é o meu consolador, é ele que cuida da minha vida. Todo passo que eu dou será regido por ele, porque ele é quem cuida de tudo que é meu, é ele que cuida da minha vida. Jabes, ele, dentro dessa oração também, ele pediu para que Deus expandisse os seus territórios, as suas fronteiras, e de fato, irmãos, nós precisamos romper, porque às vezes nós estamos estagnados demais, precisamos romper, só que romper as barreiras, nós não vamos conseguir romper por nós mesmos. Isso aí também é uma verdade. Isso é uma realidade. Por nós mesmos, nós não vamos conseguir romper. Nós precisamos totalmente da ação de Deus nas nossas vidas. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus, ele é soberano. Se nós nos prostrarmos diante dele e dizer com um coração sincero: Senhor, eu já perdoei, meu coração está livre, eu estou na dependência do Espírito Santo, agora eu preciso romper. Pronto. A dificuldade que está diante de nós será vencida pelo poder do nome de Jesus. Ah, Senhor, eu queria falar mais da palavra do Senhor, só que eu não consigo ler essa Bíblia de jeito nenhum. Deus vai te dar inteligência para isso. Nos dias de hoje, né? Vou confessar o meu pecado diante dos irmãos. A Bíblia está aqui pelo protocolo, mas eu estou precisando usar o celular. A Bíblia está toda aqui no celular. É o costume, o protocolo, nós cumprimos ele. Mas é por quê? É por causa da idade. Aí já não consigo ler mais, pastor, com tanta clareza isso aqui. Então eu preciso transferir para cá. Mas eu não posso perder a minha prática bíblica, porque essa palavra é que vai me direcionar para tudo da minha vida. Eu preciso romper, Senhor. Eu preciso romper as dificuldades. Eu preciso que o Senhor abra portas para mim. Olha, se coloque diante de Deus, porque Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pensamos ou imaginamos.
porque Ele é fiel. Jabes também ele fez uma oração se colocando totalmente diante de Deus, na dependência de Deus. Olha só, que a tua mão esteja comigo. A partir do momento que eu peço a proteção de Deus e o Senhor, Ele me guarda, tudo que estiver diante de mim, eu vou conseguir vencer pelo poder do nome de Jesus. E o Senhor, Ele estende as mãos sobre nós, irmãos. O Senhor, Ele nos ampara na sua mão de misericórdia. Vamos falar de experiência. Eu já estava dentro da igreja e eu era líder de um ministério de louvor, onde tinha 54 inscritos naquele ministério de música. E o irmão pregando, o irmão veio de outro estado pregando, e Deus encheu o coração dele para falar algo para aquele ministério de música. Ele pediu que todos ficassem em cima do púlpito. E subiu aquela multidão de gente, era muita gente. E eu, líder, eu fiquei atrás de todo mundo. E depois que ele, da parte de Deus, ele falou para aquele grupo de músicos, ele falou para mim assim: e você, querido irmão, Deus manda falar para você que você não se corrompeu, porque a mão do Senhor te amparava e a outra mão te protegia. Aí eu fui entender o porquê. Porque durante pouco mais de 10 anos, eu estive fora do ambiente da igreja, trabalhando na música secular, lá fora. Aquele menino que viveu uns 3 anos lá na roça, que eu falei para vocês, eu fui conhecer a praia, porque foi a música que me deixou ir lá, viajando, trabalhando. Fui conhecer outros estados do nosso país por causa da música, não porque eu conseguia fazer isso com viagem de família, isso não existia para nós, sabe? Só que durante todo esse período, que foi mais de 10 anos trabalhando na música secular lá fora, o meu apelido lá no meio da turma, lá, eles me chamavam de pastor. Eu sentava, às vezes, lá no último banco, ou no primeiro banco do ônibus da banda, e era na época do Walkman. Aí eu colocava um fone assim, ó, para selar o meu ouvido. Eu não gostava muito de ficar escutando as conversas dos meus colegas de serviço, não. Eu só ia lá buscar o pão. E no meu coração, aquele posicionamento meu lá era por causa do regime familiar que eu cresci nele. Então, assim, eu achava que tudo era um ensinamento lá de casa que não me deixava estar envolvido em tudo aquilo. Acredite vocês ou não, um homem já com quase 50 anos, 1,90 m de homem, nunca fumou nem um cigarrinho, nunca bebeu nem um copinho de cerveja, tá aqui. Lá na turma eu era o bobão, sabe? E o meu apelido lá era pastor. Um monte de profeta em volta de mim, só vê, pastor? Coisa maravilhosa, né? Um monte lá me chamando de pastor, e eles falavam aquilo com chacota, mas eles não sabiam do plano de Deus para minha vida. E durante um pouco mais de 10 anos eu estive lá. Não aprendi a beber, não aprendi a fumar. Eu era o bobão da turma. Eu só ia lá buscar o salário porque eu queria honrar o investimento da minha mãe, porque quem acreditou em mim na música foi minha mãe. Quem comprou instrumento sem poder, quem comprava fita para eu estudar, fita cassete, e a gente nem tinha videocassete. Nós íamos no primo rico da família que ele tinha, ele deixava o videocassete ficar lá em casa uma semana para eu estudar. Era assim. Para os meus amigos do Ministério de Louvor, a nossa vida não é fácil, né? A vida do músico não tem nada de facilidade, né? A gente tem que estudar toda semana, né? Toda semana a gente tem que estudar. Um pouquinho que a gente dá uma bobeirinha, aí
O menino que começou ontem, nossa, Deus dá uma aula para nós assim, na maior facilidade do mundo. A tal da, eu gosto de dizer, tá, gente, que a música, ela é como a matemática. A gente não consegue resolver a matemática no todo, não consegue nada. Todo dia que a gente mexe com a matemática, parece um negócio, né? E a música é do mesmo jeito. Eu já estou quase jubilando nesse negócio, até hoje eu não descobri nada dela ainda, sabe? Vou lutando com isso. E durante os 10 anos lá fora, foi assim, fora do ambiente da igreja, Deus cuidando de mim, porque a mão dele me sustentava e a outra me protegia. A partir do momento que nós nos colocamos diante de Deus, Ele é fiel. E para finalizar, Jabes ele fez uma oração pedindo ao Senhor que preservasse ele de todo mal, para que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Ele pediu para que Deus preservasse ele de todo mal, para que não sobreviesse sobre ele nenhuma aflição. Aí a paz no meu coração para pregar essa mensagem é porque o pastor leu o Salmo 46, que é a conclusão dessa mensagem. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Passe a tribulação que passar, passe a luta que passar, Deus, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E Deus, Ele cuida de nós e zela por nós. Por gentileza, curva a sua cabeça. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor que vive e reina para todo sempre. Nós estamos diante do Senhor agradecidos pela oportunidade que está sendo dada a nós de mais uma vez estarmos dentro do templo, como igreja do Senhor, reunidos para adorar o Senhor. E nessa noite nós estamos rogando ao Senhor por suas misericórdias e clamando ao Senhor que o Senhor olhe para nós, Senhor, olhe para dentro do nosso coração. O Senhor sabe quais são as aflições que passamos, o Senhor sabe quais são as dificuldades que passamos, mas no Senhor seremos mais que vencedores. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor venha expandir, Senhor, as nossas fronteiras, que o Senhor venha ampliar, Senhor, os territórios diante de nós, que a mão poderosa do Senhor esteja conosco, nos guardando dia após dia. E por favor, Senhor, nos preserve, nos livre, Senhor, de todo homem sanguinário, de todo homem, de toda boca maldizente. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Nós estamos rogando ao Senhor essa noite, e que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Assim, Senhor, nós te oramos essa noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e derrame sobre você graça e misericórdia. Amém. Graças a Deus. Obrigado, pastor, pela oportunidade, viu?